1 Coríntios capítulo 15, versículo 1 a 11. Irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele vocês também são salvos, se retiverem a palavra assim, tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, queria que você prestasse atenção nesse trecho em especial, mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim vocês creram. Veja nessa carta e nesse trecho em específico a preocupação de Paulo em lembrar o evangelho que um dia oralmente, presencialmente foi anunciado aos coríntios. Agora a carta apenas quer relembrar. E de certa forma o que fazemos aos domingos é relembrar uma experiência que você já teve com Jesus, se é que você teve. E ao relembrar essa experiência, mais do que a experiência em si, nós queremos saber os fundamentos dessa experiência. Como aqui Paulo vai fazer, relembrar o conteúdo do Evangelho e vai destacar a história desse Evangelho, em que tempo ele se manifestou, por meio de quem se manifestou, e até fala aqui das testemunhas deste Evangelho encarnado no seu Filho. Ou seja, crer em Deus não é crer em alguma coisa ou em alguém dissociado de fatos, de provas, de elementos históricos, como muito bem aqui a gente observa. Agora note ainda no versículo 1 que Paulo saúda os coríntios porque eles continuam firmes na prática, na crença, na recepção desse evangelho. Então, note como nós parece temos algum lugar na manutenção desse evangelho em nosso coração. Nós temos algum tipo de incumbência ou responsabilidade no sentido de que esse evangelho não só seja recebido, mas nós continuemos nele. A ponto do versículo 2, inclusive dizer, se retiverem a palavra assim, tal como a preguei a vocês. Então, exatidão doutrinária não é coisa supérflua, como se diz. Exatidão doutrinária tem a ver com a pessoa certa ser cultuada. E essa pessoa certa, chamada Jesus, é testemunhada no ato em que praticou, morrendo na cruz e ressuscitando. E isso nos ajuda a ter segurança de que cremos num evangelho que de verdade dá vida eterna, que de verdade nos leva ao céu,
mas mais do que isso, um evangelho que também traz o céu aqui para a terra, dentro da limitação deste mundo, é claro. Veja esse resumo que a gente recebe nos versículos 13 e 4, e houve já quem dissesse que esse era um credo, uma confissão verbal decorada ou cantada naquele tempo, que resumia, ou para alguém que ia se batizar, ou para alguém que se convertia na comunidade, resumia a crença essencial desse novo crente. Entreguei a vocês o que recebi, que Cristo morreu pelos pecados, segundo as Escrituras haviam anunciado, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Há uma provocação muito interessante nos dias atuais por parte de movimentos liberais entre os cristãos que deploram o fato dessa ideia de Jesus precisar ter morrido, em especial de Deus ter entregue Jesus para morrer numa cruz. E o que eles sustentam então? Que na verdade o que matou Jesus foi a maldade humana. Mas a gente tem evidências no próprio Novo Testamento, no próprio livro de Atos, que isso estava determinado, pré-ordenado, que o Cristo se entregava. Tanto que quando ele foi pego ali no Jardim das Oliveiras, ele se entregou, mandou Pedro guardar a espada, e que se quisesse, ele daria ordens a anjos para que aquele momento não tivesse aquele desfecho. Então, essa ideia de que sim, Deus entregou o seu Filho, ela é escriturística. Ontem mesmo eu vi um vídeo de John Piper exatamente tendo que dizer isso de novo, com todas as letras, de que a morte de Jesus não foi só fruto da maldade humana, mas que Deus entregou o seu Filho para morrer por nós. E ele cita Salmos 40, cita Salmos 53, Isaías 53, e vai citando todas as referências do Antigo Testamento que dizem que isso era propósito divino. E depois o texto, inclusive, vai falar sobre as testemunhas, de como Jesus apareceu em várias oportunidades, durante tempos maiores, a um grupo, inclusive, maior, para que pudessem ter certeza de que não era apenas uma religião, mas era Deus vivo, convidando o ser humano a ter vida eterna. E por fim, então, chegamos no apóstolo Paulo se autodescrevendo, e quando eu li isso agora pela manhã, eu não pude deixar de não pensar nos apóstolos de nosso dia, e coloco a palavra entre aspas, dos patriarcas de nosso dia, das celebridades cristãs de nosso dia, muito menos comedidas e humildes do que Paulo. Com tudo que Paulo viu, ele se diz o último dos apóstolos. Que bom se lêssemos mais Paulo em nosso tempo, talvez entenderíamos melhor o nosso pequeníssimo lugar no corpo de Cristo, entendendo que tudo é bondade do nosso Deus. E por que ele diz isso? Porque ele perseguiu a igreja. Eu sou o menor dos apóstolos, diz o versículo 9, nem ser chamado apóstolo devo ser, não tenho dignidade para isso, porque persegui a igreja. Agora, preste atenção no versículo 10, onde há um destaque aqui, há uma conjunção adversativa. Porém, mas, entretanto, devido a tudo isso, quem sabe a situação de Paulo era de verdade sem reversão, perseguiu a igreja, mas pela graça de Deus, e eu queria que nós nos lembrássemos disso nesta manhã, sou o que sou, pela graça de Deus, hoje a gente é quem é, está aqui, podendo cultuar a Deus, sendo perdoado por Deus, podia estar hoje num outro lugar, mas a esperança nos foi dada, porque pela graça de Deus, temos uma nova identidade, meus irmãos. É importante a gente olhar para esse texto com carinho, porque a gente costuma a pensar nossa identidade, personalidade e vida a partir de nós mesmos, mas não.
é pela graça de Deus, o favor imerecido de Deus, a bondade dEle, que eu sou o que sou hoje. Bendito seja o nosso Deus. Senão não estaria aqui. Pela graça de Deus sou o que sou. Quando eu li esse texto, eu fiquei pensando, Senhor, que profundidade daquilo que Tu afirmas é por Tua bondade e graça que eu sou quem eu sou hoje. E o texto prossegue. E a sua graça, muito importante esse texto, que me foi concedida, não se tornou vã. É possível tornar a graça vã? É possível usufruir da salvação por meio de Jesus, pela fé somente, sem merecimento algum de nossa parte, e ao mesmo tempo desperdiçar, tornar isso vão, pois parece que Paulo tem essa preocupação. Comigo não aconteceu isso. Ele diz ao contrário. Trabalhei muito mais do que todos eles. Eu queria que você guardasse nessa manhã essa palavra aqui. E não pensasse só na figura apostólica, em alguém que foi chamado para ser apóstolo e desempenhar uma missão específica. Mas parece que algo de cristianismo está implícito aqui. Também recebemos graça. Também fomos agraciados e somos o que somos pela graça. Parece que há um trabalho a ser feito. O texto prossegue. Todavia, o texto diz não eu. Sabe essa coisa de minha função e a função de Deus, responsabilidade de Deus e a minha, a escolha soberana de Deus e a minha decisão? Pois isso está bem presente aqui nesse texto. Quando alguém pensa, bom, então é o trabalho de Paulo que fez o que Paulo é. Não. É a graça de Deus, agora note, comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim vocês creram. Meus irmãos, eu quero, a partir desse texto, nessa manhã, continuar nessa série, já iniciada há alguns dias, sobre nossa participação no reino de Deus, e em especial no sentido de sermos convidados a nos alegrarmos no Senhor e não apenas seguirmos a um Deus severo, idealizado por nós, como se a gente tivesse obrigado a fazê-lo, mas que temos um Pai. E que sim, a obediência tem implicações também no sentido de a gente ter alegria, ter realização, ter prazer em buscar este Deus. Em nossos dias é muito comum entre cristãos ausência de contentamento, ausência de realização, ausência de alegria no Senhor. Embora Paulo aos Filipenses escreva, alegrem-se no Senhor. Por que ele escreve isso? Porque a gente tende a olhar para nós mesmos, tende a ver limitações em servir a Deus, e quando faz por obrigação, mas Paulo diz, alegrem-se no Senhor. Ou seja, considerando essa falta de contentamento, realização e alegria no Senhor, é possível fazermos alguma coisa? É possível, por exemplo, lutarmos por algum tipo de alegria que venha de Deus e que assim seja consistente e duradoura, ou fazer alguma coisa nessa direção pode ser meramente obra humana, que não traga resultado duradouro algum. Até porque lutar parece algo tão violento, algo pesado, e alegria parece uma coisa mais tranquila e serena. Pois eu quero desafiar vocês nesta manhã a pensarmos nessa frase, a possibilidade de lutarmos por uma alegria no Senhor, ou alegrem-se no Senhor. Poderíamos pensar, por exemplo, a título de reflexão, em lutar para gostar de sorvete de chocolate. Vamos que você goste de sorvete de creme e não goste de sorvete de chocolate. E de repente alguém te diz, mas vamos comer o de creme, o de chocolate. O
que a gente pensa diante de uma situação ou de um exemplo como esse? Olha, ou eu gosto de sorvete de creme ou gosto de sorvete de chocolate. Não há como mudar isso, alguns de nós pensamos. Ocorre que ter preferência por coisas como sorvete de chocolate e não por sorvete de creme, por exemplo, não tem qualquer conteúdo moral envolvido. Não é certo ou errado preferir este ou aquele sorvete. No entanto, o gosto espiritual pela glória de Cristo tem implicação moral. É moral e maligno não possuir esse gosto, prazer ou alegria pela glória de Cristo. Lembra lá de 1 Coríntios? Quem não ama o Senhor seja anátema. Isso é muito profundo. Deus não quer só servos, Deus quer amigos que o amem, que o adorem. Não ver e não experimentar Cristo é um insulto à sua beleza e ao valor do seu caráter. E é por isso que todas as manhãs aqui, os próprios cânticos recontam a narrativa. Que bela canção aquela no Monte do Calvário. Não tem como a gente não ser envolvido por tamanho amor, considerando que de fato Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. Essa visão desse Cristo glorioso nos envolve, nos transforma. Queridos, a verdadeira essência do pecado, queria que você guardasse isso nesta manhã, é preferir outra coisa no lugar de Cristo. E isto sim deve ser combatido. Vamos pensar sobre a essência do mal nesta manhã, a partir de um texto muito conhecido, Jeremias 2,13. Olha o que esse texto fala sobre o mal. Veja bem. Aqui Deus define o mal de uma forma específica. O meu povo cometeu 2 males, diz o texto. Abandonaram a mim a fonte de água viva e cavaram cisternas rachadas que não retêm as águas. Mantenha esse texto projetado aqui para você ter esse pano de fundo. Queridos, Deus é como uma fonte de água de montanha. Água cristalina, fresca, água que dá vida. Inclusive essa expressão Jesus usa, ele veio para matar a nossa sede. A forma de glorificar uma fonte assim, imaginando essa fonte, é aproveitando a água dessa fonte. Fazendo elogios a essa água. Voltando a essa fonte seguidamente, levando outros a buscarem água nessa fonte, tirando daquela fonte forças para o dia a dia. E não preferindo outra fonte no lugar daquela. É isso que faz com que aquela fonte de água seja valorizada. É assim que glorificamos a Deus, a fonte da água viva. Contudo, na época de Jeremias, o povo provou da fonte da graça de Deus, teve uma experiência graciosa com esse Deus, e segundo o texto, não se agradou. Começaram então a gastar energia para encontrar uma água melhor, que satisfizesse mais do que a água da graça de Deus. Deus não somente considerou esse esforço como fútil, o texto aqui diz que cavaram cisternas rachadas que não retiveram a água, preste bem atenção nisso, não retiveram o contentamento, não retiveram o prazer, como também Deus considerou esse esforço mau. O texto diz que o povo praticou 2 males. Provaram a perfeição de Deus em sua alma e não gostaram do que experimentaram. Então eles se voltaram e desejaram cisternas suicidas do mundo, que não dão prazer duradouro. Esse duplo insulto a Deus aqui em Jeremias é a essência do mal. Guarde isso e pense sobre a sua vida.
Colocar os prazeres do dinheiro, do poder, da fama ou do sexo acima da plenitude de alegria que temos à destra de Deus, segundo Salmos 16, 11, onde lá nós desfrutamos de delícias perpetuamente, não é o mesmo que preferir sorvete de creme a sorvete de chocolate. É um mal terrível. E numa sociedade individualista, relativista, a sociedade do self, onde o que vale é eu estar bem comigo mesmo, nós estamos numa situação desesperadora. Isto sim é o mal. Fundamentalmente, a essência do mal consiste em apreciar Deus menos do que qualquer outra coisa. Sendo assim, essa é a minha proposta nessa manhã e eu queria te levar a pensar junto comigo. Lutar pela alegria em Deus não parece ser algo estranho. Lutar para realizar-se em Deus não parece algo menos importante, porque talvez nossa vida eterna dependa disso. Vida eterna cujos efeitos a gente já sente aqui agora. Uma pessoa, pode parecer duro o que eu vou dizer agora, mas é completamente bíblico. Uma pessoa que não tem gosto pela satisfação em Cristo, não vai para o céu. Eu não falei de perfeição. Eu falei que uma pessoa que não tem gosto pela satisfação em Cristo, não irá para o céu. O que disse Paulo? Se alguém não ama o Senhor, seja anátema. O que disse Jesus? Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. O que Pedro escreveu na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 8, falando sobre Cristo, ele diz: mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória. Eu ainda não estou aqui apresentando a solução, eu estou aqui apresentando o problema. Não amamos Jesus. Nosso coração cheio de ambiguidades, pecado, dualidades, quando a gente o examina, quando a gente o enfrenta, encontramos um não amor ali. Veja essa palavra, 1 Pedro 1:8. Mesmo sem tê-lo visto, uma coisa que todos nós aqui preenchemos também esses requisitos, ninguém aqui viu Jesus, no sentido físico. Vocês o amam, mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam, olha a palavra forte, com uma alegria indescritível. Não é com uma alegria forçada, não é com uma alegria obrigada, é uma alegria indescritível e cheia de glória. Amar a Jesus, meus irmãos, e não apenas tomar uma decisão por Ele, e é por isso que no batismo isso tem que ser avaliado, se comprometer com Jesus, confessar doutrinas corretas a respeito de Jesus. Isso não é a marca de um verdadeiro cristão, mas é amar a Jesus. Jesus disse em João 8,42, se Deus fosse de fato o Pai de vocês, certamente me amariam, porque eu vim de Deus e aqui estou. De novo a palavra amor, quanto às pessoas que têm uma experiência com Jesus ou uma experiência com Deus. Sim, estou considerando aqui que o amar a Jesus inclui experimentar alegria na pessoa de Jesus.
Quando Jesus disse, se me amais, guardareis os meus mandamentos, ele estava descrevendo o efeito do amor, não a sua essência. Primeiro vem o amor, depois o seu efeito, que é a obediência. Obediência sem amor. Que obediência? Obediência não é a mesma coisa que amor. Mas obediência pode ser um sintoma, uma consequência do amor. Assim como o amor entre nós é um sintoma da nossa fé em Deus, se andamos na luz, mantemos comunhão com os nossos irmãos. Perceba isso. Quero repetir isso. Não apenas tomar uma decisão por Jesus, se comprometer com Jesus ou confessar doutrinas corretas sobre Jesus, nós somos chamados a amar Jesus, o que é a marca de um verdadeiro filho de Deus. E claro, aqui é impossível amar Jesus no sentido correto da palavra sem ter alegria e prazer nele. E este prazer, inclusive, me motiva a obedecer. Jesus descreveu a sua vinda a este mundo da seguinte maneira, João 3,19, não foi combinado e foi o texto que foi lido, salvo engano, no início deste culto. Aliás, na hora dos anúncios. João 3,19, e vou ir para o trecho final. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Por isso tiveram capacidade de matar o Filho de Deus. Tiveram capacidade de ter ciúmes entre si os apóstolos, disputar lugar. E isso é para nós também uma referência de que esse mal não está de todo erradicado. Nós vivemos isso em nossas famílias, em nossas comunidades, em nossa igreja. A questão da salvação nesse texto que aqui está relacionada a amar ou a odiar a luz. Simples assim. Simples assim. Ame as trevas ou ame a luz. Essa é a crise de todas as nossas almas. Mas o que é amor pelas trevas é preferir as trevas, gostar das trevas, desejar as trevas, correr na direção das trevas e realizar-se nas trevas. No entanto, Jesus pede tudo isso em relação a Ele próprio. Prefira a minha luz, Ele diz, goste da minha companhia, deseje a minha sabedoria, corra para o meu refúgio, alegre-se na minha graça. Acima de tudo, deleite-se em mim como pessoa, Jesus Cristo pessoa. Olhe tudo que o mundo pode oferecer, meu irmão, minha irmã, nessa manhã, e diga como o apóstolo Paulo, tenho o desejo de partir e estar com Cristo. Filipenses 1:23, e aí vem, o que é incomparavelmente melhor. Esta é uma pergunta muito importante, que nós como cristãos, seguidores de Jesus e amantes de Jesus, precisamos responder. Mas de novo você pode me dizer, pastor, eu não tenho esse amor. Eu não sinto isso. Eu não queria que Jesus voltasse agora. Eu quero ficar. Por isso, a advertência bíblica de buscar, de lutar por essa alegria, ainda que nós não a tenhamos ou não a tenhamos em todo momento, ela existe. A princípio até pode parecer algo estranho, mas quando vemos o que está em jogo, nenhuma batalha será mais importante do que esta, de ter alegria no Senhor, de se alegrar no Senhor, de ouvir a exortação e fazer alguma coisa, e é isso que nós vamos propor nesta manhã, fazer alguma coisa para que a minha alegria esteja no Senhor e eu não seja enganado por vãs alegrias. Sem esse amor, ninguém vai ao céu. Se você não ama Cristo aqui, provavelmente você não vai se encontrar com Ele amanhã.
Você está entendendo? Assim sendo, não há luta mais importante no universo do que a luta para ver e provar Cristo acima de todas as coisas, ou seja, a luta por essa alegria, e segundo o texto que inclusive trabalhamos na semana passada. Mas eu quero pensar sobre uma outra característica da fé, que também traz contentamento, que é a própria fé. Não apenas o amor por Cristo inclui o provar da alegria na sua pessoa, mas você vai perceber que a fé em Cristo também tem um desfrute. Não estou dizendo que fé e alegria são a mesma coisa. Atenção, a fé em Cristo envolve mais do que prazer nele. Confiamos nele como sendo a nossa justiça, o perdão pelos pecados, o propiciador da ira de Deus e o mediador com o Pai. A fé depende somente de Cristo para tudo isso e ainda mais. No entanto, a fé não envolve menos do que também experimentar deleite em Cristo. Você lembra do texto da semana passada, 2 Coríntios 4:4? Na fé salvadora há o elemento necessário da experiência agradável da glória de Deus. Paulo descreve o que acontece na conversão como enxergar a luz do Evangelho da glória de Cristo, qual a imagem de Deus. É uma questão de fé que leva a uma experiência. É isso que Satanás quer desesperadamente esconder do nosso coração, meus irmãos. Quando você pensa em se ausentar numa reunião, quando você pensa em não estar com a igreja, quando você pensa em não orar, não ler a Bíblia, quando você pensa em desistir, entregar tudo, você está literalmente dando pleno lugar ao diabo, porque é tudo o que ele quer, que você não tenha uma imagem da glória de Cristo. Aliás, ele quer até que você viva na igreja mais por obrigação. Ele está louco por isso, para você cansar, desistir um dia. Ele quer que você tenha conflitos e mais conflitos. Ele quer que você enxergue Deus como um Deus impetuoso, um Senhor soberano, brabo, que colhe onde não semeou. Lembra da parábola dos talentos? Nosso Deus é assim? Não é. O diabo quer desesperadamente esconder dos nossos olhos essa ideia do Deus amável, que se entregou, que nos redimiu, e quer dar uma outra ideia sobre Deus desse mundo, quem sabe até um Deus que dá dinheiro. O diabo não quer apenas esconder os fatos atinentes a Jesus, ele quer esconder a beleza dos fatos. A resposta redentora a essa percepção espiritual da glória na cruz de Cristo vai incluir um sentimento de satisfação pela beleza dele. Volta às palavras de Paulo, é incomparavelmente melhor estar com Cristo. Meus irmãos, pense bem a respeito disso. É incomparavelmente melhor estar com Cristo. Não que Paulo não estivesse enquanto vivo aqui na terra, mas ele sabia que o corpo lhe limitava. E é por isso que eu acredito que quando Paulo então afirma isso, ele tem a certeza que se ele morresse, ele se encontraria imediatamente com Jesus. Não ia dormir. Porque se ele fosse dormir, então que ele aguardasse o tempo da volta de Jesus, para que então a ressurreição acontecesse e ele vivesse para sempre na glória de Deus. Então, se ele deseja estar com Cristo, é certo, assim como o ladrão na cruz, hoje comigo estarás no paraíso, é certo que o cristão que morre desfrutará de Jesus. Consolo imediato para Helena, se esse for o caso. E para a sua família que fica, menos consolo. Menos consolo. Não se pode conceber que a fé ache Cristo não saboroso, não desejável. Eu quero dizer isso nesta manhã para você não se acomodar com essa ideia
de imaginar que você está aqui na igreja pagando pelos seus pecados, ou digamos assim, cumprindo promessas, ou sei lá, carregando uma cruz do tipo, depois que eu pagar minha dívida de obras boas para pagar as ruins, aí eu vou ter paz. Esqueça isso. Cristo convida você a amá-lo, a desfrutá-lo. Não há como conceber que o coração regenerado veja a glória de Cristo no Evangelho com indiferença e emoções negativas. E é por isso que os cultos de convite às massas para que creiam em Jesus e onde há choro e comoção, levaram muito a igreja a fazer esses chamados, porque é uma coisa que a gente percebe, embora também saibamos que há exageros nesse particular. João 6,35. Quando Jesus diz, eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá o quê? Sede. Ele quer dizer que crer nele inclui um gosto pela glória de Deus. Quem crê em mim, jamais terá sede. Então, a fé também tem desfrute. Não é só o amor que é derramado em nosso coração. A fé que Deus nos dá para crer nele tem desfrute, tem satisfação. E que satisfaz completamente, para que o coração sedento nunca mais tenha sede. Isto é, meu irmão, minha irmã, a fé, quando experimenta a doçura do Cristo vivo, que sacia plenamente, não abre mão dele por cisternas rachadas do mundo. Você já tentou pegar água com a mão assim? Quanto tempo você consegue ficar com a água numa canoinha assim? Dura pouco, né? A água vai. Essa é a alegria do mundo. Ela não é retida. Ela é vã. Mas a paz que o Filho dá é uma paz permanente. E é nesse sentido que o desafio é colocado diante de nós. Pode haver alguns desvios e quedas temporários, claro. Pode haver um grande conflito de alma, sim. Quando, porém, a alma prova verdadeiramente a água da vida e o pão do céu, ela não abandona o Senhor. Crer, então, significa confiar em Jesus não apenas como Senhor soberano e suficiente Salvador, mas como tesouro inigualável. Queridos, isso é fundamental. Crer em Jesus não significa apenas crer nele como Senhor soberano e suficiente Salvador, mas como tesouro. Confiar em Cristo como tesouro significa vê-lo e prová-lo como tesouro. Cristo não é nosso tesouro, senão o entesouramos no coração. Entesourar significa ficar feliz por possuí-lo. Assim sendo, a fé salvífica envolve satisfação por termos Jesus, por causa de quem Ele é. E não poderia ser de outra forma, meu irmão, já que o propósito de Deus é glorificar o seu Filho. Se seguimos a Cristo apenas por causa do que Ele nos dá e das suas admoestações terríveis, do medo de ir para o inferno, nós não o glorificaremos. E essa é uma crítica comum que pessoas fazem aos cristãos. Vocês são inseguros. Vivem fugindo do inferno, do suposto inferno, né, dizem eles. E tem que usar desse tipo de mecanismo para ir numa igreja, tocar o terror nas almas humanas. É certo que a igreja fez isso durante muito tempo. Mas um Senhor imperfeito, pense sobre essa ilustração, pode nos dar grandes benefícios e ao mesmo tempo nos ameaçar terrivelmente com medo.
Uma pessoa pode querer esses benefícios e temer as ameaças desse Senhor a quem segue, mas por fim essa pessoa vai desprezar esse Senhor. Vai ter pena desse Senhor medíocre. Escute isso. Vai considerar constrangedor segui-lo. Se Cristo deve ser glorificado em seu povo, seus seguidores devem estar firmados na sua gloriosa pessoa, e não em suas bênçãos prometidas ou punições anunciadas. É certo que as obras de Deus carregam também o seu bem. Salmo 111, versículo 2 diz: grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que, sim, se alegram por causa delas. Não há problema em se alegrar nas obras de Deus. Não estou diminuindo a alegria de ver as obras de Deus. No entanto, suas obras são grandes porque Deus é grande. As obras de Deus podem se tornar ídolos de prazer, a menos que nos levem ao próprio Senhor como nosso maior prazer. E eu tenho citado seguidamente a multiplicação dos pães e peixes. O discípulo de Jesus, ou os discípulos dele, vendo aquele milagre, continuaram seguindo. Em dado momento, ele disse: cuidado com o fermento dos fariseus. Os discípulos responderam: o que será que ele está querendo dizer? Faltou pão? E Jesus os confronta e diz: não é disso que eu estou falando. Mas ele pergunta: vocês estão me seguindo porque comeram pão e se fartaram? A fé que honra a Cristo é a fé que vê e experimenta a sua glória em todas as suas obras, principalmente no Evangelho. E agora quero me deter, por fim, a essa luta. O que podemos fazer? As passagens bíblicas que falam da luta pela fé se aplicam à luta pela alegria. Se eu sou salvo e Deus me dá essa fé para crer, e ao crer eu acabo percebendo quem esse Deus é enquanto tesouro, o que eu sou convidado a fazer? 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 12. Olha que interessante essa maneira de Paulo falar. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna. Como assim? Para a qual você também foi chamado e da qual fez a boa confissão diante de muitas testemunhas. Mas não é graça? Mas não é favor imerecido? Se é para se desenvolver e permanecer, a fé é algo pelo qual precisamos lutar. É assim que tomamos posse da vida eterna, lutando para manter a fé, lutando para ter alegria em Cristo. Por abaixo os falsos ídolos, as cisternas rachadas. Satanás, mais do que qualquer coisa, deseja destruir essa fé. Vemos isso em 1 Tessalonicenses 3:5. Olha o que diz esse texto. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei perguntar a respeito da fé que vocês têm, temendo que vocês fossem provados pelo tentador e o nosso trabalho se tornasse inútil. Lembra lá do texto de Paulo inicial? Para que a fé não seja vã? Aqui o texto vai na mesma direção. O trabalho de Paulo não podia ficar inútil desde que a fé fosse nutrida, preservada, guardada. Em outras palavras, a nossa fé, e isso não tem nada de místico, a nossa fé é o objeto de ataque de Satanás. Você pode ter
doutorado em teologia e você pode ser carente de fé. Se a fé irá resistir com a sua alegria em Cristo, segundo essa palavra aqui, nós precisamos e nós podemos lutar. Meus irmãos, uma das razões pelas quais a igreja atualmente, no mundo ocidental, vive os desafios que vive tem a ver com isso. Nossa alegria é tão frágil que essa verdade é mal compreendida. Que a vida eterna é alcançada somente quando perseveramos na luta pela alegria da fé. A alegria não será firme, duradoura e profunda por meio do sofrimento, onde não há uma determinação de lutar por ela. Queria que você ouvisse isso nessa manhã. Hoje há uma atitude superficial, indiferente e irresponsável em relação à intensidade contínua e cotidiana da alegria pessoal em Cristo. Achamos que isso é secundário, é de menor valor, e isso vai nos sendo roubado, isso vai desaparecendo. Quando a gente percebe, a gente nem sabe mais por que está congregando ou servindo a quem. As pessoas não creem que a sua vida possa depender disso. Nos últimos 200 anos, houve uma depreciação muito grande da luta pela alegria. Parece que servir a Deus era uma obrigação, e a gente tinha que atravessar todo o vale escuro no peito e na raça. É evidente que a obediência não é só no sentido de quando eu estou entusiasmado. A obediência também tem implicações sacrificiais, mas a nossa relação com Deus é de pai e filho. É relacional, é fraterna. Deus veio a esse mundo por amor. Nós não podemos esquecer isso. A nossa salvação foi alcançada por amor. Mortos em delitos e pecados, mas Deus nos amou. E essa relação continua sendo uma relação afetuosa e amorosa. Mas, como em qualquer relação, essa parceria é recíproca. Cristo se oferece, quer amar, nos abençoa para tanto e também nos procura como seus filhos e pessoas que o amam. Estamos a centenas de quilômetros de distância de O Peregrino, em que o personagem cristão se esforça, luta e batalha a sua vida toda em troca da alegria que lhe está proposta. Lá na cidade celestial. Quem já leu aqui O Peregrino? Como a visão bíblica da vida cristã é diferente do que aquela que prevalece na igreja ocidental. É uma batalha ardente do princípio ao fim, e a luta é para defender e fortalecer campos frutíferos, onde brotará a alegria. Veja Tiago 1,12, se há texto mais claro a respeito deste tema. Tiago 1,12. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu a quem? A quem? Aos que o amam. Feliz é aquele que suporta com perseverança a aprovação. Depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. A pessoa que receberá a coroa da vida eterna é a que conseguir passar pela aprovação. Nós estamos sendo orientados de cara sobre isso. Isto é,
A pessoa que lutar pela alegria em Deus, em meio à dor da perda, e que vencer a incredulidade da ira, da amargura e do desânimo, Deus prometeu a coroa da vida aos que o amam. É preciso lutar. A graça de Deus comigo, trabalhei. De 15 em 15 dias, nós temos um trabalho online com os jovens. Ele está disponível para te ajudar a lutar. Nós temos o nosso culto semanal aos domingos. A igreja está disponível para orarmos uns pelos outros. Os jovens também se reúnem presencialmente de 15 em 15 dias para nos ajudarmos à batalha da fé. Se é difícil com a igreja, muito mais sem ela. Se é difícil vindo aos cultos, quase impossível sem eles. Por quê? Porque aqui você vai ser animado a lutar. Aqui você vai ver outras pessoas que também estão lutando pelos seus filhos, pelo seu casamento, pelos seus negócios, mas sempre com alguma implicação de fé. Por isso, não se afaste do congregar. Você vai perder. Você vai ter perdas irrecuperáveis. E o compromisso dessa comunidade, e de todos nós, eu digo, como irmãos em Cristo, é exatamente esse, de nós nos ajudarmos e lembrarmos uns aos outros que nós não temos como lutar a batalha do outro. Nós temos como ajudar a levantar uma espada, um escudo, quando as mãos e os braços estão cansados, mas nós não temos como substituir essa luta de cada um de nós. As escolhas que a gente faz de onde estar, o tempo que vai devotar, o que vai priorizar, o quanto será responsável por essa batalha de fé. Meus irmãos, eu tenho 38 anos de caminhada e acho que alguns aqui até têm mais do que eu. Não sei, né, Ayrton? Mas alguma coisa a gente aprende nesse tempo todo. Eu queria dizer assim, com muito amor a vocês, aproveitem essa comunidade que Deus está dando para vocês. Essa não é uma comunidade iniciante, como muitos podem imaginar. Pessoas que começaram nessa comunidade, acabaram começando já com toda a modéstia, com alguns privilégios, evitando alguns percalços, desavisados, com falsas promessas. Mas eu quero dizer aqui nesta manhã para vocês, a fé é também uma batalha. Apocalipse 2:10, e aqui eu começo a concluir. Apocalipse 2:10 diz aqueles que vão para a prisão por causa da fé. Outro contexto, a gente tem que ter muito cuidado quando lê esse texto aqui, e não entende, porque a gente não vive isso aqui hoje. Mas ali está dizendo aquelas pessoas que vão para a prisão, e não é essas prisões aí com direitos humanos. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. O Piper é que diz muito isso, né? A luta contra o pecado é uma batalha. Não é uma amizade, é uma inimizade. Se você dá lugar ao pecado, ele te pega. Se você brinca com o pecado, ele te engole. Se você cutuca o leão com a vara curta, ele te abocanha. E às vezes o que nós temos feito com as nossas vidas, nós todos, meus irmãos, é provocar situações que nos engolirão. Nós vamos ao limite. Isso é diferente do espírito do cristianismo ocidental, e eu preciso dizer isso olhando para esse contexto de Apocalipse. Naquela situação, algo infinito e eterno depende da firmeza com que esses cristãos subsistem na alegria da fé enquanto estão presos.
Porque esses caras aqui têm uma convicção a respeito de Jesus, que eles estão prontos para morrer, para ir para uma prisão, para um cárcere. Eles podiam, naquela época, dizer, não, eu não conheço Jesus como Pedro. Não, eu não creio, não, eu não sou seguidor de Jesus. E eles seriam livres, mas esses caras aqui enxergavam um Cristo que eu acho que nem sempre a gente enxerga. E eles sabiam em quem eles estavam crendo. E eles iam para a cadeia. E sabiam que de lá dificilmente iam voltar. No entanto, meus irmãos, hoje, os cultos, estudos bíblicos, reuniões de oração, encontros de comunhão em nosso tempo, talvez não tenham o mesmo espírito de seriedade, intensidade, fervor, profundidade, porque as pessoas não acham que algo importante esteja em risco na luta pela alegria, a vida eterna. Elas às vezes olham para a graça de Deus e tornam ela vã. E por que tornam ela vã? Porque não trabalhamos com a graça. Como Paulo diz aqui, a graça de Deus comigo. O que eu estou dizendo aqui é muito sério. Num tempo em que a gente cruza os braços e fica esperando que alguma coisa de fora nos aconteça quando ela já aconteceu. Cristo já se apresentou para nós e nos regenerou. E Ele nos convida agora. Nutre a tua fé. Batalha pela tua fé. Veste a armadura. Não dá lugar ao diabo. Parece que em nosso tempo, nós confundimos animação e festividade com alegria no Senhor. E eu temo que tenhamos hoje como proposta um outro tipo de alegria que não tem a ver com deleite em Jesus. E que quando vier a perseguição, quantos ficarão? Eu já me peguei sendo procurado por um delegado de polícia, já me imaginei sofrendo um tipo de ação nessa temática de casamento, de gênero, e muitas vezes já imaginei esse contexto, me preparando para uma situação que possa vir a acontecer, do jeito que o nosso país está indo, né? Não tem como recuar. Não tem como recuar. Com amor e com verdade, com convicção, nós batalhamos pela fé. Não demonizando pessoas, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas a gente está numa batalha. Como agora no tema do aborto. É delicado. Concluo dizendo assim, que a igreja acorde para a batalha em que a gente já está inserido. Ela já começou. A batalha pelos teus filhos. A batalha pelo teu casamento. A batalha pelo teu futuro. A batalha pela tua fé. Que tem vários inimigos que querem cooptar. Sintamos a urgência da luta pela alegria. Jesus, nosso deleite. É assim que tomamos posse da vida eterna. Por isso Paulo escreveu em 1 Timóteo 6,12. Combata, é muito interessante, domingo que vem talvez eu vou lidar com isso, o bom combate da fé. Por que é bom? Porque a gente pensa que combate, esforço é ruim. Mas ele diz aqui que é bom. Por que é bom? Hoje não vai dar tempo. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna. Por isso que existem pregadores
bastante preocupados com este assunto, como Paul Washer, que quando você vê uma pregação dele, parece que ninguém vai ser salvo. E eu já fui até muito crítico da pregação do Paul Washer. Eu espero que a gente não tenha algumas surpresas. Combata o bom combate da fé. Tome posse da alegria. A fé carrega em si, meu irmão, minha irmã, o gosto pela alegria de Cristo. Por isso, o bom combate da fé é o bom combate pelo deleite no Evangelho de Cristo. Baixa a tua cabeça. Pai, nessa manhã, bendito seja o teu nome. Obrigado por tão grande amor. Obrigado porque, sendo pecadores, o Senhor nos amou. E como cantamos tantas vezes, apesar de tua glória, te importaste conosco. Comigo, com meu irmão, com a minha irmã, com os nossos filhos, com a nossa casa. Nos colocou numa igreja, nos colocou no teu caminho, quando a gente nem desejo por isso tinha. O Senhor fez algo ou providenciou uma forma de nos trazer aqui, ou em qualquer igreja cristã por esse mundo. O Senhor se apresentou a nós, se revelou a nós, perdoando todos os nossos pecados. Nessa manhã, te damos graças. Louvamos o teu nome. Não somos merecedores. Não somos merecedores. Obrigado por essa palavra de Paulo. Pela graça de Deus somos o que somos. Mas continuamos nessa fala de Paulo. A graça de Deus, nós não queremos que ela seja vã. Eis-nos aqui, Senhor. Nossa casa, nossa vida, nosso tempo, nossos valores, nossas prioridades, nossos tesouros. Incomparável Cristo, onde estão revelados os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Revela-te a cada um de nós, não só nessa manhã, mas no nosso dia a dia. Por que será que isso fica ofuscado em nosso dia a dia? Por que será que perdemos de vista a beleza da tua glória? Por coisas corruptíveis, que perdem valor diante de quem o Senhor é. Por isso, recebe nesta manhã, Jesus, a honra e a glória. Tu és o único digno de receber toda adoração.